E se eu te dissesse que a maior parte do que as pessoas dizem é uma mentira, não para te enganar, mas para enganar a si mesmas? Ao longo da nossa vida, somos treinados para ouvir as palavras, mas o que você realmente precisa aprender é a ler o silêncio, as fissuras, as verdades que escapam quando a máscara cai. O filósofo Friedrich Nietzsche, esse observador aguçado da alma humana, nos deixou 18 verdades que não são uma lista de truques banais, mas um mapa profundo para decodificar quem está ao seu redor. Este não é um vídeo superficial ou um conselho rápido, é uma análise completa, dividida em 3 partes poderosas, cada uma construída sobre a anterior. Se você pular ou perder uma, perderá a profundidade que faz com que isso realmente funcione. Fique comigo, porque no final de todas as 3 partes, você não apenas entenderá os outros, você se entenderá de maneiras que nunca esperou. Desde muito jovens somos treinados para confiar no que as pessoas dizem. As palavras são a nossa moeda, nossa forma de interagir. Mas Nietzsche nos alertou para não sermos enganados pela linguagem, porque as pessoas não falam a partir da verdade, elas falam a partir da sobrevivência, do ego e do medo. A superfície da personalidade de alguém não é quem eles realmente são, é sua armadura. A pessoa que parece excessivamente gentil pode não ser gentil de jeito nenhum. Ela pode estar apavorada com a rejeição. Aquele que parece forte pode estar desmoronando por baixo, esperando que ninguém perceba. O que é ainda mais enganoso sobre os humanos é que a maioria nem sequer sabe que está fazendo isso. A maioria das pessoas são atores em uma peça que não escreveram. Seus sorrisos, suas opiniões, seu tom de voz, tudo é moldado pelo que os manteve seguros. É por isso que a maioria das pessoas não está se escondendo de você. Elas estão se escondendo de si mesmas. Nietzsche disse uma vez: todo espírito profundo precisa de uma máscara. Mas ele não quis dizer isso como um insulto, ele quis dizer como um aviso, para que você não confundisse a máscara com a pessoa. E aqui está o que ninguém te conta. As pessoas deixam escapar a verdade o tempo todo, não em suas palavras, mas nas rachaduras, nos momentos em que desviam o olhar, na forma como riem por tempo demais, na rapidez com que mudam de assunto quando você se aproxima de algo sensível. A primeira verdade psicológica de Nietzsche é esta: todos usam uma máscara para sobreviver, não porque sejam falsos, mas porque têm medo. Para sobreviver em sociedade, as pessoas criam uma versão de si mesmas que esperam que seja aceita. Mas as máscaras não são perfeitas, elas escorregam. E o primeiro sinal da verdade é a tensão. Observe o que deixa alguém desconfortável. É aí que a pessoa real começa a aparecer. As 18 verdades para desvendar a alma humana. Aqui estão as 18 verdades de Nietzsche que farão de você um especialista em decifrar as pessoas. O que alguém odeia nos outros revela o que esconde em si mesmo. Este é um dos insights mais aguçados de Nietzsche sobre projeção. Quando alguém vive zombando da arrogância, muitas vezes está inseguro sobre sua própria autoestima. Quando alguém não consegue parar de apontar a desonestidade nos outros, geralmente está escondendo uma verdade que não enfrentou. Nós odiamos nos outros o que temos medo de admitir em nós mesmos. Então, quando você quiser ler alguém, não olhe apenas para o que eles admiram, olhe para o que eles criticam e por quê. O silêncio revela mais do que as palavras. Nietzsche não acreditava que a verdade vinha da fala. Na verdade, ele via a linguagem como uma ferramenta do rebanho, frequentemente usada para evitar confrontar a realidade. Quando alguém faz uma pausa antes de responder, quando se esquiva de certos tópicos, quando dá respostas curtas e ensaiadas a perguntas profundas, esse silêncio é mais alto do que qualquer fala. Uma pessoa que evita a vulnerabilidade está revelando tudo sobre o que teme. A virtude excessiva é frequentemente vaidade disfarçada. Cuidado com a pessoa que proclama em voz alta sua pureza, aquela que sempre corrige os outros, que sempre prega. Nietzsche chama a isso a vontade de poder disfarçada. Às vezes a moralidade se torna uma máscara de superioridade. Quanto mais alto o sinal de virtude, mais provável é que haja algo escondido por trás. A verdadeira bondade não precisa de aplausos. As pessoas não mentem para você. Primeiro, elas mentem para si mesmas. Esta verdade muda tudo. As mentiras que você ouve das pessoas: estou bem,
superei, não me importo, não são mentiras para te machucar, são mentiras que elas ensaiaram tantas vezes que já acreditam nelas. Nietzsche entendia o auto-engano não como algo maligno, mas como uma defesa, uma maneira de continuar funcionando em um mundo doloroso. Portanto, quando a história de alguém não faz sentido, não presuma que eles estão tentando te enganar. Perceba que eles vêm fazendo isso consigo mesmos por muito mais tempo, e é isso que torna possível lê-los. As inconsistências revelam a verdade. Onde alguém se sente superior, esconde inferioridade. Isso é puro Nietzsche. Ele acreditava que a superioridade é, na maioria das vezes, uma compensação excessiva. Se alguém constantemente te lembra de suas realizações, provavelmente teme não ser o suficiente. Se alguém menospreza os outros casualmente, provavelmente tem medo de ser esquecido. A verdadeira confiança não compete, ela simplesmente é. Se alguém precisa dominar, controlar ou provar algo, olhe mais profundamente. Atrás do trono você frequentemente encontrará uma criança assustada usando uma coroa. Ler as pessoas não é julgá-las, é entender a sua essência. A maioria das ações é motivada pelo medo inconsciente. Pergunte-se, por que alguém explica demais? Por que dominam uma conversa ou desaparecem completamente? Por que dizem sim quando claramente querem dizer não? Medo. Medo de abandono, de rejeição, de humilhação, de fracasso. Nietzsche sabia que os humanos raramente agem por puro desejo. Eles agem a partir de um profundo medo da perda de status, de amor, de autoestima. Então, quando você quiser ler alguém, pare de se concentrar no que eles dizem que querem. Em vez disso, pergunte: do que eles têm medo de perder? É aí que mora a verdade. A crítica é um espelho. Da próxima vez que alguém criticar constantemente os outros, ouça com atenção. Quando alguém critica demais, é projeção. O homem que zomba de pessoas emocionais pode estar apavorado com seus próprios sentimentos. A mulher que menospreza os outros por sua aparência pode estar presa em uma guerra secreta com seu próprio reflexo. Nietzsche disse que o julgamento quase nunca é sobre o outro, é sobre si mesmo. Então, quando você ouvir críticas repetidas, não se distraia com o alvo. Em vez disso, trace a linha de volta para o orador. Que parte dele está tentando rejeitar? A projeção não é apenas um mecanismo de defesa, é uma confissão. Se você ouvir direito, ela te diz exatamente onde mora a dor de alguém. A confiança exagerada geralmente é culpa e fingimento. Existe um tipo de pessoa que você provavelmente já conheceu, aquela que parece excessivamente segura de si, sempre no controle, sempre composta, mas observe o suficiente e verá a tensão em suas mandíbulas, a forma como se preparam demais, a atitude defensiva sob pressão. A culpa se esconde atrás de uma falsa confiança. Nietzsche observou esse fenômeno em líderes, professores e pregadores, aqueles que demonstram certeza porque têm medo de serem vistos. Quando alguém é cronicamente confiante, procure a culpa que está tentando enterrar. Talvez seja algo de que se arrepende, talvez seja uma versão de si mesmo que está tentando provar que está errada. A paz real não funciona assim. Então, quando alguém parecer muito confiante, não se intimide, seja curioso. O exagero revela a verdade oculta. Esta é sutil, mas poderosa, e uma vez que você a vê, não pode deixar de vê-la. As pessoas se traem por meio do exagero. Alguém que diz constantemente, eu não me importo com o que os outros pensam, provavelmente se importa profundamente. Alguém que afirma, eu estou sempre feliz, provavelmente não está. O exagero é uma revelação, é o ego tentando abafar a dúvida. Nietzsche acreditava que o extremismo em qualquer direção é uma forma de desequilíbrio, não de força. Então, quando as declarações de alguém soam muito absolutas, não acredite no conteúdo. Leia a insegurança por baixo. O exagero é volume. A questão é, o que eles estão tentando silenciar? O desejo de controle mascara o caos interior. Buscamos o controle em todos os lugares, em nossos empregos, nossos relacionamentos, nossas rotinas. Mas algumas pessoas anseiam por isso a ponto da obsessão, e isso é um sinal. Aqueles que buscam o controle frequentemente temem o caos interior. Nietzsche viu isso claramente.
Quando o mundo interior está desordenado, o mundo exterior deve ser gerenciado obsessivamente. Se alguém microgerencia cada detalhe, se não consegue lidar com a mudança, se domina as pessoas para se sentir poderoso, não é porque é forte, é porque algo dentro deles parece fora de controle. Então, em vez de temer a pessoa controladora, veja-a como ela é, alguém com medo de que, no momento em que se soltar, tudo desmorone. Quanto mais rígida a casca externa, mais frágil o eu interior. Quanto mais alto o desempenho, mais vazio o núcleo. Este é um dos insights mais assustadores de Nietzsche e se aplica hoje mais do que nunca. Olhe para as mídias sociais, a interminável energia de "olhe para mim", as poses perfeitas, as atualizações constantes, a identidade selecionada. Nietzsche não via isso como força, ele via como desespero. Quando alguém está constantemente se apresentando, é porque não acredita que será visto ou amado sem isso. Então, eles criam ruído, cor, drama. Mas a pessoa que realmente se conhece não precisa ser observada, ela já é inteira. Então, quando a vida de alguém parecer uma performance, lembre-se disso. Não é uma demonstração de poder, é um sussurro de necessidade. Ninguém fala pela lógica, eles falam pela dor. Você pode pensar que as pessoas são racionais, que argumentam com base em fatos, tomam decisões com base na razão. Mas Nietzsche acreditava o contrário. Ele acreditava que por baixo de cada argumento lógico há uma ferida emocional. Uma pessoa pode dizer: "Eu não acredito no amor, é apenas uma fantasia." Mas ouça com atenção, eles não estão afirmando um fato, eles estão protegendo uma dor. As pessoas formam suas opiniões com base no que as machucou e então justificam essas opiniões com lógica. Então, quando você quiser entender a visão de mundo de alguém, não pergunte apenas no que eles acreditam, pergunte o que os quebrou, o que os assustou, o que eles nunca mais querem sentir. Isso muda tudo, muda seu foco de "por que eles estão dizendo isso?" para "o que eles têm medo de repetir." E de repente suas opiniões não são ameaças, são defesas. Seus argumentos não são ataques, são escudos. E quando você vê isso, você para de reagir e começa a entender. Como alguém reage à fraqueza revela seu poder. Quer realmente ver o caráter de alguém? Não observe como eles tratam pessoas poderosas. Observe como eles tratam alguém que não pode se defender. Nietzsche acreditava que a verdadeira força não é provada pela dominação, ela é revelada pela contenção. Se alguém zomba da vulnerabilidade, tem medo da sua própria. Se alguém pune erros, provavelmente não teve permissão para cometer nenhum. Se alguém sempre vence, mas deixa os outros sangrando, ainda está em guerra consigo mesmo. Mas a pessoa que pode testemunhar a fraqueza sem julgamento, que pode ficar com a tristeza sem fugir, que pode perdoar o que poderia ter punido, essa é alguém que não é mais governado pelo passado. Não precisa provar nada porque já venceu a guerra interior. Então, se você quiser ler alguém, dê a ele um momento em que a compaixão seja uma opção. O que ele fizer naquele momento mostrará quem ele é, não apenas quem finge ser. Quando alguém teme ser esquecido, ele persegue a atenção. Já conheceu alguém que sempre precisa ser visto? Cada sala em que entram, cada história que contam, cada roupa que vestem, grita: "Olhe para mim." À primeira vista parece confiança, mas Nietzsche percebeu a verdade por trás disso. Ele acreditava que a fome por atenção geralmente vem de um medo mais profundo, o medo de ser invisível, de ser apagado, de viver e morrer sem deixar marcas. Então as pessoas criam barulho, não porque amam, mas porque não suportam o silêncio. A criança que foi ignorada se torna o adulto que compensa demais e, em vez de pedir amor diretamente, o exige indiretamente através do drama, da performance ou do caos. Então, quando você vê alguém que é demais, não se precipite em julgar. Pergunte o que eles temem que aconteça se não forem o suficiente, porque às vezes a atenção não é vaidade, é um grito. A pessoa que eles atacam é frequentemente a pessoa que eles invejam. Uma das verdades mais ousadas de Nietzsche e uma das mais difíceis de admitir é esta: as pessoas nem sempre atacam porque odeiam, elas frequentemente atacam porque admiram, mas sentem que nunca podem ser. A crítica é mais fácil do que a admiração. Então, a pessoa que derruba alguém bem-sucedido
que zomba de alguém confiante, que fofoca sobre alguém livre, não apenas está sendo mesquinha, está sofrendo, porque ver alguém incorporar uma parte de você que você abandonou é se lembrar do que você perdeu. Assim, em vez de celebrar o outro, nós o destruímos. Mas a inveja é apenas um desejo não dito. É a alma dizendo: eu quero isso também, mas não acredito que me seja permitido. Se você pode ver isso nos outros, você se torna imune ao ódio mesquinho. Se você pode ver isso em si mesmo, você se torna livre. As pessoas agem de acordo com sua infância, não com suas crenças. Você já ouviu dizer: as pessoas não mudam, mas Nietzsche diria: as pessoas repetem. Elas repetem os papéis que foram forçadas a desempenhar, os medos que foram ensinadas a carregar, a dinâmica da qual nunca escaparam. Uma pessoa que nunca foi ouvida se torna alguém que nunca escuta. Uma pessoa que é punida por expressar emoções se torna fria, lógica e distante. Uma pessoa que teve que ganhar amor se torna alguém que se apresenta por afeto, mesmo quando é tóxico. Elas acham que estão agindo por crenças, mas na verdade estão apenas reencenando o passado. Então, se você quiser ler alguém, não olhe apenas para quem eles são. Pergunte quem eles tiveram que ser, porque o comportamento é apenas uma biografia, e por trás de cada adulto há uma criança ainda esperando para se sentir segura. Os seus padrões são uma confissão, se você souber ouvir. Esta é a verdade final e muda tudo. As pessoas nem sempre sabem como expressar o que dói, mas elas te mostrarão repetidamente por meio de padrões. Uma pessoa que desaparece quando as coisas ficam difíceis, uma pessoa que trabalha demais para evitar a quietude, uma pessoa que flerta com todos, mas não se conecta com ninguém. Estes não são comportamentos aleatórios, são confissões. Eles estão dizendo: é assim que eu me protejo. Eles estão dizendo: foi aqui que eu me machuquei. Eles estão dizendo: é isso que eu temo repetir. Nietzsche acreditava que se você aprender a ouvir profundamente, não as palavras, mas os padrões, você pode ouvir a verdade antes que ela seja dita. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você para de personalizar, você para de julgar, você começa a entender. Você se torna um espelho, não uma arma. Você se torna alguém que vê e ainda assim escolhe a graça. E isso, mais do que qualquer tática ou truque, é o que te torna poderoso. Você não está apenas lendo as pessoas, você está se lembrando de si mesmo. Agora, tire um momento e reflita. Cada verdade que abordamos não era apenas sobre outras pessoas, era sobre você mesmo, seus próprios padrões, seus próprios medos, seus próprios roteiros da infância. Porque quanto mais claramente você vê os outros, mais claramente você se vê. Este não é o fim da jornada, é o começo de uma nova maneira de ver. Nietzsche não queria apenas que observássemos, ele queria que despertássemos para saber que tudo o que julgamos nos outros é algo que carregamos, que tudo o que admiramos é algo que desejamos incorporar. Então, se você se sentiu visto por este vídeo, se você reconheceu padrões nas pessoas ou em si mesmo, não guarde para si. Comente abaixo qual destas 18 verdades te atingiu mais. Vamos construir algo honesto juntos em um mundo cheio de máscaras. E se isso falou com você, inscreva-se. Este é apenas o começo de aprender a ver o que está escondido e a se tornar quem você realmente é.